All right. Hi guys, good afternoon. Welcome to our class. I'll share the screen. Okay. Good afternoon. Welcome again. All right. I'm glad that you are here. Viu, pessoal? Legal vocês estarem participando da aula, viu? E o pessoal aí de casa, hein? Gente, venham participar também, hein? Come on, please. All right? Ok. Olha, a gente tem o comecinho aqui. A question. Temos uma pergunta. Had you eaten dinner before the English class started? Pay attention. In this idea, I'm gonna change. Had you eaten lunch before the English class started? Eu vou mudar aqui e colocar had you eaten lunch because the time, okay? So, do you understand the question, guys? You say, yes, I had, or no, I hadn't, okay? Yeah, because dinner for the students in the evening. All right, Leticia wrote for us. Had you eaten lunch before the English class started? Gabriela, had you eaten lunch? No, I Yes or hadn't. no? No, No? Do you no. understand eaten lunch? Yes, Yes? No, you hadn't. Okay. Had you eaten lunch before the English class started, João? Yes, I had. Good, okay. Let's see here. Tiago, had you eaten lunch before the English class started? No. No, I hadn't. Yes. No, I think. Ok. Guys, todo mundo entendeu essa pergunta? Everybody? Yes or no? Yes. Yes? Cauã, what about you? Had you eaten lunch? Yes, I had. Okay, good. All right, so let's see we have test here. Let's check next slide. Yeah, thank you, Leo. We have here a woman. She's gonna talk about an event that happened in her life, okay? For her, an embarrassing moment. So, we are gonna listen, but I think, Leticia, are you there? I think. Oh, okay. Oh, I check it that you were connecting. I don't know. Okay, Do you have? Yeah, we need to listen. I don't know if you have the audio. no, I had the audio from book 4. I guess. All Let me right. check. So, Is it the same? all right. So the idea maybe is with me only. Okay, I'm gonna read with them. Can we? I can get it. Just Okay. So, why was the woman embarrassed? Right. So, Gabriela, I'm gonna ask Gabriela if she can read for us. Gabriela. hi. Hi, can you please read for us until home? Can you read? My most embarrassing moment was when we went on vacation last year. My parents had invited some friends and their son to come with us. And I kind of like him. Like it's We him. got, we
got to the airport and I realized that I had left my passport at home. All We right. missed the plane and I had to go home and get it. All right. Let's see next. João Vinícius, can you please continue? Okay. But I took the wrong bus to get back to the airport, and by 3 o'clock, I still hadn't arrived, so we missed another plane. My parents got mad because they had told me to put in my bag the night before. I felt so dumb. All right, guys. Here we have an anecdote. It's a story that this woman is telling us a story that happened with her, and can be something funny or something interesting. All right, that means anecdote. And she had a problem. So, do you understand the situation here? Do you understand what happened with this woman or this girl? Yes. Yes? Okay. Leah, can we go up again, please? Yeah, she said she had an embarrassing moment. So, what happened? Can you tell me what happened? Vocês conseguem contar o que aconteceu com ela? Ela esqueceu o passaporte em casa? Yeah, she forgot her passport, all right? And she took the wrong bus. And another situation, their family missed the 2 planes, 2 flights, okay? So was a strange story, okay? But I need to explain you something here. O que a gente vai aprender hoje, pessoal, e vamos dar uma olhadinha, é o past perfect. Past perfect, que é o passado perfeito, ok? So, I think we need to see up there again, please, sorry. Okay, so let's see the situation, guys. Attention. My parents had invited some friends and their son to come with us, and I kind of liked him. Okay, so we have here 2 situations. My parents had invited some friends. Okay, and I liked him. Okay, guys, had invited is a situation that we have a past perfect. Past perfect. Okay. Let's see the another situation. Okay, Leticia is writing for us. Had invited. Let's see next. Olha a outra situação, olha. We got to the airport and I realized I had left my passport at home. Okay, that's another situation here. I had left my passport at home when we got to the airport. What happened first? O que vocês acham que aconteceu primeiro aí, pessoal? O que aconteceu primeiro com ela nessa situação aí? Tá em pink aí que a Letícia destacou para nós. We got to the airport and I realized I had left my passport at home. Que fato acontece primeiro?
Pode falar, por favor. Chuta aí quem. Try to understand. Hã? Nós temos aí two past. Nós temos 2 passados. Mas tem um que aconteceu primeiro, anterior ao outro. E aí? O que vocês acham? Hã? Pode falar. Gabriela, what do you think? We got to the airport. Oh, okay. We got to the airport. Attention. What happened when they got to the airport? What happened when they got to the airport? O que aconteceu quando eles chegaram no aeroporto? Olha lá, ó, Letícia is writing. I realized I had left my passport at home. Quando eles chegaram no aeroporto, ela tinha deixado o que em casa? Her passport. Ok. Que fato que acontece primeiro, então, pessoal? Quando ela chega no aeroporto ou quando ela deixou o passaporte em casa? Quando ela deixa o passaporte em casa. Ah, é o primeiro passado, ok? Ela já tinha deixado o passaporte em casa quando ela chegou no aeroporto. E aí nós temos a first situation and second situation. Do you understand? Deu para entender? Yes. Ok. First situation is the past perfect. A situação que aconteceu primeiro, nós usamos o past perfect. The second situation, we use simple past. All right? In this case, nesse caso, estamos usando o passado simples. Como que a gente faz o past perfect? Daqui a pouquinho eu vou explicar ali embaixo, tá? Let's go down a little bit, Lê. The second, yes, attention. But I took the wrong bus to get back to the airport, and by 3 o'clock, I still hadn't arrived. Okay. Another situation here. I still hadn't arrived. Guys, what happened first? Look at the situation. O que está acontecendo primeiro? Ó? 3 o'clock, às 3 horas, ela ainda não tinha chegado. Ok? Is another period before the past. So I hadn't arrived is in past perfect. A situação que aconteceu primeiro aí, olha, ela não tinha chegado num determinado período. 3 o'clock. Ok? Então, esse passado hadn't arrived, ele fica no simple, no past participle. E another situation, I took the wrong bus, ela pegou o ônibus errado, simple past. Ok? Alright, vamos ver uma outra aqui embaixo, para ver se melhora um pouquinho o entendimento. My parents got mad because they had told me to put it in my bag the night before. Do you understand got mad? No. Vocês entendem essa frase aí? Got mad? Yes or no? No. No. Olha, my parents got angry, nervous. Kind of. Os pais dela ficaram bravos. Por quê? Why? Hã? João, why her parents were mad or got mad? Because we missed another plane? Yeah,
That's another situation at the end. But they had told her to put the passport in her bag. All right? So they got mad. O que os pais pediram para ela? Guardar o passaporte. Isso na bolsa antes, né? Antes de ir, né? E por isso eles ficaram bravos. Então, olha, prestem atenção na situação. What happened first? O que aconteceu primeiro aí? Os pais ficaram bravos ou eles disseram para ela pôr o passaporte na bolsa? O passaporte na Os pais bolsa. ficaram. Ok. Então, olha lá. They had told me to put it in my bag. Então, como essa situação aconteceu em primeiro, nós usamos o past perfect. Olha lá. Had told. Past perfect. And simple past, the second situation. They got mad. Então, vocês têm que localizar o que acontece primeiro para a gente colocar no past perfect e what happened later, e o que acontece depois. Ok? Deu para entender isso aí? Yes or no? Vamos supor que eu fale assim, olha. Quando a minha mãe chegou em minha casa, eu já tinha limpado. Quando a minha mãe chegou, eu já tinha limpado a minha casa. So, when my mother got home, I had already cleaned. All right? Eu já tinha limpado a casa quando a minha mãe chegou. Ou seja, é como se acontece algo no passado, eu tenho um fato anterior a esse passado. Ok? Is something that happened before another event in the past. All right? So let's see next slide. Vamos ver o próximo aí para ver se melhora um pouquinho. Ó, past perfect. Como que eu faço o passado perfeito, pessoal? Eu tenho que ter o had, que é o passado do verbo have, passado simple past, have in the simple past, plus past participle, o particípio passado do verbo principal, ok? Por exemplo, se eu tenho o verbo eat, que é o verbo comer, como eu faço o past perfect do verbo eat? Quem sabe? Eaten. Isso, eaten é o past participle. Mas como eu faço o past perfect? Had eaten. Eu preciso do had mais o particípio passado do verbo principal. Had eaten. Eu tinha comido. Olha lá. Had eaten. Ok? O verbo go, por exemplo. Como fica no past perfect? Verbo to go, verbo ir. Had Gone. gone. Good. Isso aí, Thiago. Had gone. Olha lá o particípio do verbo ir. Muito bem. Let's see another verb. Work. E o verbo trabalhar? Had. E aí? Trabalhar é um verbo regular, pessoal. Worked. Had worked. Muito bem. Verbos regulares vão ganhar só o ed. Had worked. Muito bem. Very good. Ok? E assim por diante. Had gone, had. E o verbo estudar? Study. Só mais um para vocês verem.
Eu tinha estudado. I had. Quem lembra como fica o verbo study? É regular também. Had Studied. studied. Good. Had studied. Excellent. Tinha estudado. Ótimo. Ok? Então, a gente vai ter que memorizar aquela tabelinha lá, a terceira tabelinha dos verbos, tá bom? No past participle. Então, attention. Como eu faço o past perfect? Had plus past participle. A gente vai voltar naquela situação, olha. We got to the airport and I realized I had left my passport at home. Então, a situação que aparecer primeiro, nós usamos o past perfect. A segunda situação, poderemos usar o simple past. Ou alguns verbos que a gente vai ver aí embaixo, tá bom? Alguns casos que nós vamos ver aí embaixo. Prepositions. Ok. So, we got to the airport and I realized I had left my passport at home. Ok? Deu para entender essa frase? Yes, guys, or no? Sim. Sim? Fala aí todo mundo. Sim, João? Yes. Tá bom. Então, tudo que acontecer primeiro, usa o past perfect, ok? Eu tinha deixado, eu tinha levado, tinha esquecido. I had forgotten, all right? I had gone, I had eaten. Let's see next. Vamos ver o próximo slide, então, Letícia. Vamos ler. Ok. My parents, vamos ver se vocês se lembram. Check. My parents got mad because they me to put it in my bag the night before. O verbo tell, como fica aí então? No past perfect. Told me. Yes, had told me. Muito bem, Gabriela, good. Had told me. All right, my parents got mad because they had told me to put it in my bag the night before. Gabriela, can you read the explanation? Use With the simple past to describe something that happened before another event in the past. All right. Simple past got. All right. To describe something that happened before another event in the past. Ok? Outro evento no passado. Let's see next slide, please. Okay, let's see if you remember this now. By 3 o'clock, I still, verb there is arrive. By 3 o'clock, I still, é o verbo chegar. Do you remember? Gabriela, you said something? Arrived. Yeah, arrived. Mas eu tenho que jogar no past perfect. I still. O que vem antes do arrived? Had. Had. Negative. Qual é o negativo Hadn't. for had? Hadn't. Had not. Hadn't. Ok. Olha lá a ideia, ó. Às 3 horas eu ainda não tinha chegado. Ou eu ainda não tinha chegado às 3 horas. Ok? So, we use to describe something that happened before a specific time in the past. Quando a gente tem um tempo especificado já, a hora, o momento, né, já especificado,
nós usamos o past perfect também, tá bom? Ou com o passado, que foi a situação anterior, ou com specific time, um tempo especificado. Ok, let's see the next. Thank you, Leo. All right. Attention. When. Usamos o past perfect com when. Do you remember when? Vocês se lembram o que significa esse when? Quando? Quando. Good. Attention. The party had started when I arrived. Vocês entenderam essa frase? Do you understand? Do we have time, Lê? We have 6 minutes. All right. Pessoal, attention. A festa tinha começado quando eu cheguei. Quando eu cheguei, a festa tinha começado. Então, o que acontece primeiro aí? A festa? Isso, a festa tinha começado, muito bem. Como a festa tinha começado, eu usei o past perfect. E então, eu cheguei. É uma segunda situação passada. Tudo bem? Entenderam? Yes. Good. Vamos lá, então, fazer o segundo exemplo. Ó, com o by. By plus a specific time or date. Nós vamos usar o finish work by 6 o'clock. By 6 o'clock, então, às 6 horas, o que a gente coloca lá com o verbo finish? At? Had finished. Good, John. I had finished work by 6 o'clock. Eu tinha terminado o trabalho às 6 horas. Ok? So, had finished completa lá the situation. Had finished. O que aconteceu primeiro, tá? Finished. Aí teria ed, o ed no finalzinho, né? Ok, good. Good, nice, great. Next slide, vamos ver o próximo? Tem que ler. Already. What does already mean? Já. Already significa já, tá? Então, pay attention. Jake wanted to order pizza, but I already eat. And now? Qual fica essa ideia aí? Jake wanted to order pizza, but I... Past perfect, do verbo eat. Eaten. Yes, already eaten, mas falta uma coisinha ali. Tinha comido. Had already eaten. All right, had already eaten. Ok? Eu já tinha comido quando a Jake pediu pizza. O próximo, vamos lá no just. I just up when I heard a funny noise. É como se tivesse acabado de acontecer, tá, pessoal? Quando eu ouvi um barulho engraçado. E aí? I wake. Vamos usar o verbo wake, que é acordar. O que vocês acham? I had waked. I had just
Qual que é o particípio do verbo wake? Checa aí quem tem a listinha. Wake, Woken. woken. Good. Woken up. Good, Thiago. Great. I had just woken up when I heard a funny noise. Ok? Eu tinha acabado de acordar quando eu ouvi um barulho engraçado. Então, deu para entender as situações aí? O que acontece? Primeiro, usamos o past perfect. E a outra situação, ou usamos o passado do verbo. Ok? I think it's done, né? It's done. Yes. We have Yes. 2 minutes if they have doubt. All right. So, thank you, Lê. Eu posso trocar essa última frase, tá, pessoal? Eu posso pôr o when na frente, porque when significa quando. Se eu trocar a posição, when I heard a funny noise, I had just woken up. Quando eu ouvi um barulho engraçado, eu tinha acabado de acordar. When I heard a funny noise, coma, agora a gente vai ter uma vírgula, tá? Se o when vier na frente, nós teremos coma, tem que usar vírgula. I had just woken up. Great. All right? So, that's the situation. Any doubts, pessoal? Depois vai ter umas atividades lá para vocês praticarem um pouquinho, tá? Na quinta-feira, about this situation. Como a gente tem um tempinho, vamos supor que eu fale assim. Eu tinha escovado os dentes antes de tomar o suco de laranja. E agora? Como que fica? O que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? Eu tinha, presta atenção, eu tinha escovado os dentes antes de beber o suco de laranja.